Muito obrigado, senadora Regina. Quero cumprimentar a todos que estão assistindo a essa sessão. Senadora Regina, quero trazer aqui uma preocupação muito grande de uma população próxima à cidade de Rondonópolis, população de Joiridório, no Mato Grosso, porque nós tivemos uma decisão, senadora Ana Amélia, de um marco temporal sobre questões de demarcação, quando trava não sai mesmo, né? Demarcações indígenas. Mas, infelizmente, o que a gente vê é que isso vai se estender ad eterno. Nesse momento, a população lá de Joiridório corre o risco de ter o mesmo destino que aconteceu na cidade de Alta Boa Vista, lá em Maró de Sé, onde, por fundamentalismo político, por religiosidade política, por canalice política, tiraram 7.000 pessoas das suas casas e jogaram na rua. Essas pessoas estão lá, boa parte já suicidaram, e o caos está instalado. O governo que prometeu que iria dar casa para essas pessoas, iria compensar, não os fez. Agora, entrou a FUNAI com uma ação contra a população de Joiridório. Ali eles vivem, tem pessoas que vivem há mais de 60 anos, senadora Ana Amélia, mais de 60 anos. Fiquei sabendo agora há pouco que, de forma unilateral, lá vem os tão famosos laudos antropológicos. Eu queria fazer um apelo aqui ao presidente da FUNAI, à ministra Gleice Mendonça, para que pudesse fazer um acordo, uma Câmara de Conciliação, e não fizesse mais uma injustiça como foi feito lá em Mato Grosso, na reserva Maró de Sé. Nós não podemos ficar sob a égide de fundamentalistas que aparelharam o Judiciário, que aparelharam o Ministério Público, que aparelharam os nossos órgãos como o IBAMA, como o FUNAI. A nossa população não pode ficar à mercê de uma religiosidade partidária, de um partido que acha que a lei foi feita para servi-los e não ao contrário. A preocupação das pessoas nesse momento é que sejam desalojadas por uma questão de liminar a qualquer momento. Nós temos essa preocupação. Espero que o governo federal, a Casa Civil, possa fazer imediatamente um acordo com o Judiciário brasileiro para que a lei seja cumprida. Infelizmente, a lei tem ficado só um mero detalhe aqui. Só um mero detalhe. Aqui, ela se cumpre, nós voltamos à época em que ela se cumpre só para aqueles 3 P's. Nesse momento, todo o entorno dali da cidade de Poxoréu, Rondonópolis, fica a preocupação. Que dia que vai chegar lá também? Rondonópolis é uma cidade de 200.000 habitantes. A reserva indígena está do lado. Tudo aquilo ali era terra indígena. Agora eu fico com a preocupação, porque a FUNAI, ela tem sido extremamente dura em relação àqueles moradores. Acontece que, em 1988, não tinha um índio lá naquela localidade. Já há muitos anos, há muitas décadas. De repente, embarrigaram alguns índios lá e agora chega uma petição dizendo que precisam de terras. Terras e mais terras. Aí eu pergunto, vão desalojar novamente aquelas pessoas? Então, conclamo a bancada do Estado de Mato Grosso que precisamos nos insurgir contra esses movimentos. O Judiciário não pode simplesmente quebrar a ordem por um pedido unilateral, com provas unilaterais, porque hoje é quase impossível você contestar esses laudos
dos antropólogos, e eu espero sinceramente que essa nova direção da FUNAI não venha compactuar com esses atos insanos. E dito isso, volto a falar sobre o que falei agora há pouco no Congresso, senadora Lídice da Mata, da preocupação que tenho tido em relação aos índios também lá dos Parecis. Os índios Parecis são os únicos de Mato Grosso que conseguiram se livrar da fome, se livrar da sarjeta, mas infelizmente tem um grupo aqui em Brasília que querem mandá-los para a sarjeta novamente. E por quê? Porque eles estão com a safra pronta para ser colhida e está embargada pelo IBAMA. Agora disso saiu uma autorização precária para colheita, mas que também não podem vender esses produtos. E que eles não podem mais plantar nas terras. Aí eu pergunto, qual é a solução que eles estão dando para a tribo? Hoje eles têm suas caminhonetes, suas casas, suas propriedades, os filhos estudando, já tem filhos que fizeram medicina com o que eles conseguiram ganhar. A FUNAI está acompanhando a plantação, o Ministério Público, o Judiciário, aí vem do quinto dos infernos, me perdoe as palavras, o IBAMA se meter numa coisa que está pacificada. E hoje eu perguntei, eu não vou perguntar nem ao Michel Temer, nem ao presidente Temer, nem ao Padilha, eu vou perguntar aos Thundercats, à Liga da Justiça, ao Batman, ao Super-Homem, alguma força superior. Quem é que manda no IBAMA? Porque esse órgão não tem controle, gente. Porque nós fomos até o ministro do Meio Ambiente e eu senti que o ministro não tem o mínimo de controle. Esse órgão tem poder absoluto. E poder absoluto sobre essa casa, sobre esse Congresso. Sabe por quê? Porque eles fazem leis. O que eles fazem lá é com coisas infralegal. Chegam nas fazendas, queimam equipamentos e dizem que estão amparados pela lei. Mentira! Esse Congresso nunca autorizou queimar patrimônio de ninguém. Senadora Lídice da Mata, eu trabalhei 23 anos na polícia. Cansamos de pegar carretas carregadas de cocaína. Não se tocava fogo numa carreta. Se a Polícia Federal, nesse momento, pegar uma carreta carregada de cocaína, de maconha, não se toca fogo. Leva a presa, apreende esse veículo e vai-se, dentro do processo, descobrir quem é o dono. Se o dono for o dono da droga, ela será revertida para o patrimônio público. Mas não toca fogo. O IBAMA não. Ela chega numa propriedade e os índios estavam aqui em Brasília desesperados, com medo que o IBAMA tocasse fogo nas colheitadeiras, nas plantadeiras e nos tratores. Tem cabimento isso? Eu queria pedir encarecidamente para o ministro Padilha, que é um ministro que tem sensibilidade, tem senso de lógica, que possa colocar alguém para dar norte nesse IBAMA. Porque nós temos uma religiosa, uma fundamentalista. Eu não tenho nada pessoal contra a presidente do IBAMA. Mas o que está acontecendo no IBAMA é um descontrole sem tamanho. É uma coisa, se falasse, não, nós estamos cumprindo a lei. Não, mas a lei lá é o gatilho, é a caneta de quem está na frente da mesa. Isso não pode ser concebido no Estado democrático de direito. Já encerro, senadora Lídice, agradeço por mais esse minuto de tolerância, mas é que nós precisamos, como Congresso, como Câmara e Senado, e eu tenho instado com o senador Eunício Oliveira, que essa casa precisa se impor. Nós aprovamos a lei do voto impresso aqui, o TSE deu de ombros, e depois o STF. Nós aprovamos Código Florestal, Código Ambiental, faz-se o que faz aqui, valor nenhum. Qualquer servidor do IBAMA faz uma portaria e começa o povo brasileiro a ter que ser regido pela portaria. Esse é o cenário que nós estamos tendo no Brasil hoje. Então,
o mandato de senador, o mandato do deputado, está valendo menos do que uma arruela.